Transmitir para vocês a mensagem para hoje tem o título de Quando Tudo Está Dando Errado. Antes de começarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença, eu me uno com os meus irmãos nesta manhã de sábado para Te adorar neste santo dia, o dia que o Senhor separou para termos uma comunhão íntima contigo. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento ao abrirmos a Tua Palavra e dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Quando tudo está dando errado. Queridos, uma vez eu ouvi o pastor Fernando Iglesias, num dos sermões dele, ele disse, quando tudo estiver dando errado, é porque tudo está dando certo. Será que é assim mesmo? Você acredita desta forma? Será que quando tudo está dando errado, é porque tudo está dando certo? Queridos, esta semana eu bati o meu carro. Eu estava com a minha esposa e dois amigos dentro do carro. Nós estávamos indo fazer uma visita numa outra cidade. Mas, 20 minutos depois que eu saí de casa, eu bati o carro. Estava chovendo, deslizei no barro e bati num barranco. Parecia um pesadelo, mas não era um sonho não, era verdade, eu tinha batido o carro. E eu estava pensando, e todos no carro estavam pensando, está dando tudo errado. Mas, será que estava dando tudo errado ou estava dando tudo certo? Nós conseguimos dar meia volta e voltamos para casa. Não fizemos o passeio, mas na mente de Deus, Deus estava tentando me ensinar outras coisas, mais prudência, evitar acidentes maiores. Queridos, hoje quando nós olhamos para a situação do nosso mundo, a pandemia, o sofrimento, a mortandade, toda esta crise em que igrejas e escolas estão sendo fechadas, empresas estão sendo fechadas, o turismo está parado. Quando nós olhamos para toda esta situação mundial, nós dizemos, está dando tudo errado. Mas será que aos olhos de Deus está dando tudo errado? Será que pelas profecias bíblicas, a profecia do Apocalipse, será que está dando tudo errado ou está dando tudo certo? O que você pensa? Aos olhos de Deus, está tudo errado ou está exatamente como as profecias predizem? Os eventos escatológicos, os eventos finais anunciados ali em Apocalipse 13, para o domínio mundial de Roma papal, para que realmente o mundo seja preparado para o selamento do povo de Deus e os ímpios sendo selados pelo sinal da besta. Queridos, eu acredito que está dando tudo certo, porque aos olhos de Deus, o mundo está sendo preparado para a segunda vinda de Jesus. Reed Joseph, esse era o nome dele, Reed Joseph. Ele foi adotado quando ainda menino por uma das mais ricas famílias da América. Ele estudou numa das melhores escolas particulares em New York. Depois graduou-se em Stanford. Alistou-se no exército americano, participou da Segunda Guerra Mundial e quando voltou da guerra, voltou como herói de guerra, recebendo muitas condecorações. Depois ele fez um mestrado em Harvard e o doutorado na Universidade de Yale, em Connecticut. Reed Joseph era um sucesso em tudo quanto fazia. Ninguém podia imaginar que Reed Joseph pudesse cometer um homicídio, um assassinato. Mas foi isso que aconteceu. E esse assassinato acabou com a carreira política, a carreira e a vida de Reed Joseph. Quando ele tinha apenas 30 anos de idade, decidiu entrar para a política. Ele decidiu se candidatar para o Senado americano e ganhou, se tornou um senador. Agora ele tinha 33 anos de idade, já era senador, tudo estava correndo muito bem, até que um dia ele e a esposa resolveram ir assistir uma peça teatral na Broadway. E depois que terminou, quando eles pensaram em voltar para o hotel,
eles pensaram em fazer uma coisa diferente. Disse ele para a esposa: em vez de voltarmos de táxi, vamos pegar o metrô em Nova York. Alguma coisa diferente que eles não faziam há muito tempo. E queridos, Reed Joseph não podia imaginar que ao descer as escadarias do metrô de Nova York, algo iria acontecer que iria mudar a sua vida por completo. Enquanto ele corria para pegar o metrô, ele ouviu gritos, e ao olhar para trás, ele viu um senhor, um homem judeu, já bastante idoso, usando o seu tradicional terno preto, o chapéu, que com frequência nós vemos nas ruas. Este senhor judeu estava sendo espancado por um jovem forte e alto. Reed Joseph, ele instantaneamente correu, deixou de pegar o metrô e correu para socorrer este homem judeu. O homem idoso já estava com o rosto todo ensanguentado. Num relâmpago, o senador lançou-se sobre o assaltante e o derrubou no chão. Mas o assaltante, quando se levantou-se com uma barra de ferro na mão. Reed Joseph, que era um herói de guerra treinado, num instante, ele deu um golpe naquele assaltante e quebrou o pescoço dele. Aquele assaltante caiu estirado, morto no chão. Ali estava o assaltante morto e morria ali também todas as esperanças e perspectivas de sucesso de Reed Joseph. Queridos, esta é uma história verdadeira. Isto realmente aconteceu, com exceção de que nós mudamos o nome deste líder. Ele não era um americano, ele não se chamava Reed Joseph, ele não participou da Segunda Guerra Mundial, ele também não pegou o metrô de Nova York, ele também não foi um senador, mas, com exceção destes pequenos detalhes, esta história é verdadeira. Ele foi realmente um menino adotado por uma família riquíssima. E poderiam ter lhe dado o nome de Reed Joseph, mas deram para ele o nome de Moisés, o príncipe do Egito. Queridos, Moisés foi trazido para o palácio e foi tratado como sendo o neto de Faraó, o faraó do Egito. Na sua juventude, Moisés foi provavelmente enviado para a melhor escola egípcia que existia ali ao redor do Templo do Sol. E era conhecida como sendo a Oxford do tempo antigo, do Antigo Egito. Em Atos capítulo 7, verso 22, no discurso que Estevão fez, Estevão falou de Moisés, dizendo que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, em todas as artes egípcias. E Estevão fala mais. Atos capítulo 7, verso 22, Estevão fala que Moisés era poderoso em palavras e poderoso em obras. Mas Moisés era mais do que um simples estudante da família real. Ele era um homem de estado e um militar. Estevão diz que ele era poderoso em palavras e isto faz com que Moisés fosse um homem de estado. E ele fala que Moisés era um homem poderoso em obras. Isso significa que ele era um militar, ele era um herói de guerra. As palavras de Estevão são confirmadas pelo historiador judeu Josefos. O historiador Josefos confirma que Moisés, ainda jovem, ele foi apontado para ser comandante das tropas do exército egípcio. Ele imediatamente reuniu o exército egípcio quando a Etiópia invadiu o Egito e aparentemente a Etiópia estava ganhando a guerra. Os sacerdotes egípcios, eles escolheram e apontaram Moisés para que liderasse o exército egípcio na guerra contra a Etiópia. E Moisés lutou contra os etíopes, venceu e voltou para o Egito como herói de guerra, condecorado. Essa história é confirmada por Josefos, o historiador judeu. A história de Moisés está na Bíblia.
Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, e vamos ver ali os versos 1 até o verso 10. Êxodo capítulo 2 e os versos 1 até o verso 10. Foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Moisés foi adotado pela família mais rica daquele tempo. E chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Queridos, os dados históricos de Moisés estão todos aqui. Moisés foi adotado pela família mais rica do Egito, a filha de Faraó. Moisés foi educado em todas as ciências e artes egípcias. Moisés foi altamente condecorado como um herói militar. Moisés não esperava que acontecesse na vida dele o que aconteceu. Da noite para o dia, do sucesso, ele foi para o fracasso. Isso nós lemos aqui em Êxodo capítulo 2, e os versos 11 e 12. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu dos seus irmãos. E olhou para um lado e para outro lado, e vendo que ninguém havia ali, feriu o egípcio e escondeu-o na areia. Queridos, Moisés, aos 39 anos, tinha tudo o que o mundo valoriza. Tinha poder político, tinha prestígio, educação, riqueza e a perspectiva de uma carreira brilhante. Para qualquer pessoa normal, Moisés era um homem de sucesso. Geralmente, quando nós pensamos em Moisés, nós pensamos, ou talvez nos lembremos somente das pragas do Egito, ou do Mar Vermelho, ou da água saindo da rocha, e muitos outros milagres que Deus fez através de Moisés. Nós temos a tendência de esquecer os primeiros 40 anos de vida de Moisés. Mas nós não podemos passar por alto esses primeiros 40 anos de vida de Moisés, porque exatamente estes primeiros 40 anos de vida de Moisés mostram como Deus trabalha na nossa vida, da forma como trabalhou na vida de Moisés. Deus chamou Moisés aos 40 anos para voltar para a escola. Embora Moisés pensasse que ele já tinha educação de sobra, mestrado e doutorado em todas as ciências e artes egípcias, mas havia uma coisa que Moisés não tinha aprendido. Ele não tinha aprendido a desconfiar de si mesmo. Ele não tinha aprendido a confiar somente em Deus. Ele precisava um mestrado na formação do caráter. E Deus matriculou Moisés num mestrado de formação de caráter. Isso não era opcional. Aos olhos de Deus, isto era obrigatório. Este é o requisito mais difícil de se conseguir, mas para Deus é o principal requisito, a formação do nosso caráter. Moisés, a Bíblia informa que viveu 120 anos. Sua vida pode ser dividida em 3 fases. 3 fases de 40. Os primeiros 40 anos, ali Moisés foi realmente um sucesso, um herói. Aprendeu a confiar em si mesmo.
aprendeu a falar eu posso, eu faço, eu consigo. Ele sabia que ele era uma pessoa escolhida por Deus. Ele era dotado, influente, prepotente, autossuficiente, nutria o pensamento de que Deus tinha escolhido o homem certo para a missão. Nos primeiros 40 anos, Moisés pensava ter construído um caráter perfeito. Quão enganado ele estava. Nos próximos 40 anos, da segunda fase da sua vida, dos 40 aos 80 anos, a vida de Moisés foi aparentemente um fracasso no deserto, solitário, cuidando das ovelhas que nem eram suas, eram as ovelhas do sogro. Nessa segunda fase, Moisés aprendeu a desconfiar de si mesmo. Ó, queridos, quanto Deus trabalha para nos ensinar a desconfiar de nós mesmos. Não é possível você confiar em si mesmo e confiar em Deus. Você precisa desconfiar de si mesmo, porque enganoso é o coração mais que todas as coisas, e confiar em Deus somente. Nesta segunda fase, Moisés aprendeu a desconfiar de si mesmo. Tornou-se até complexado. Deus não quer que você se torne um complexado, mas Moisés se tornou. A sua autoestima caiu a zero. Dos 40 aos 80 anos, Moisés viu desmoronando todos os seus sonhos. E na mente de Moisés, tudo estava dando errado. Moisés pensou, tudo deu errado. Tornou-se pessimista. Ria de si mesmo quando pensava nos seus primeiros 40 anos e de quão promissor ele era. Nessa segunda fase, Moisés conseguiu enxergar os defeitos do seu caráter. Ele conseguiu agora enxergar os defeitos do seu caráter e que realmente ele era incapaz de cumprir com a missão divina. Moisés tornou-se humilde nesta segunda fase, dos 40 aos 80 anos. Queridos, nos últimos 40 anos de vida, que foram dos 80 anos até os 120 anos, nesta última e terceira fase de 40, ele estava finalmente preparado para ser usado por Deus. Aprendeu a desconfiar de si mesmo e confiar unicamente em Deus. Nesta fase, Moisés aprendeu a viver pela fé, viver pela palavra que sai da boca de Deus. O que Deus falava, ele fazia, mesmo que fosse um absurdo. Quando nós prestamos atenção nas palavras de Estevão, ali em Atos capítulo 7, versos 23 até o verso 25, nós podemos entender o que estava na mente de Moisés quando matou o egípcio. Porque Estevão fala claramente no seu discurso que Moisés pretendia ser reconhecido como libertador de Israel. Ele pretendia ser reconhecido pelo povo de Israel como sendo o libertador enviado por Deus. O verso 25, Atos 7, 25, mostra claramente que Moisés, por volta dos 40 anos, sabia que ele seria o libertador. Ele estava certo quanto à missão divina para a sua vida, mas ele estava errado quanto ao tempo e à maneira como ele libertaria o povo de Deus. Como as coisas podem dar tudo errado, quando todas as evidências indicam que dará tudo certo? Como as pessoas se enganam tanto? Como Moisés poderia estar tão enganado? Vamos ler aqui em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versos 26 a 29. Atos capítulo 7 e os versos 26 a 29. Aqui nós lemos. Vou ler a partir do verso 23. E quando completou a idade de 40 anos, a partir do verso 23, veio-lhe ao coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu, vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a libertação pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? Verso 27. E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós?
queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Queridos, Moisés pensava Moisés que Deus o estava usando exatamente naquele momento para matar o egípcio. Mas, queridos, o que Deus estava fazendo era matricular Moisés num curso que duraria 40 anos para a formação do seu caráter. Na mente de Moisés deu tudo errado, mas na mente de Deus estava dando tudo certo. Houve uma reação contrária por parte dos hebreus. Eles não reconheceram Moisés como libertador enviado por Deus. O registro bíblico diz que Moisés, antes de matar o egípcio, olhou de um lado, olhou do outro. Mas ele esqueceu de olhar para cima. Ó, queridos, quando nós esquecemos de olhar para cima, quando nós esquecemos de orar, buscar a direção divina, as coisas erradas acontecem. Nós estamos tão ocupados em trabalhar, nós estamos tão ocupados em planejar, seguindo nossos instintos, nosso tino administrativo, nosso tino financeiro. Nós estamos tão confiantes de que tudo vai dar certo, que esquecemos de olhar para cima, esquecemos de orar. Em nossa mente, não estamos planejando nada que vá contra Deus. A coisa parece tão simples e tão óbvia que não sentimos necessidade de orar. Pensamos assim: eu posso resolver muito bem isso aqui sem incomodar o meu Deus. Mas em João capítulo 15, verso 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. A pessoa que é autoconfiante, que confia em si mesma, ela não entende este verso de João capítulo 15, verso 5, quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Queridos, nós temos que aprender que sem Jesus nada podemos fazer. Nós precisamos aprender a desconfiar de nós mesmos e confiar somente em Deus, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, nas obras, nas ações de cada dia. Moisés sabia que Deus o havia colocado numa posição de poder e autoridade com a missão específica de libertar Israel, mas ele falhou. E pior ainda, ele, Moisés, era o único hebreu de influência e a sua oportunidade passou. Dos 40 aos 80 anos, houve uma mudança drástica na vida de Moisés. Ele foi do palácio para o deserto cuidar de ovelhas. Tiraram-lhe a espada da mão e colocaram na sua mão um cajado. Do sucesso para o fracasso. Saiu da riqueza para a pobreza. Saiu da dignidade para a insignificância. Saiu de uma vida com uma grande missão para uma vida quase sem sentido. Tudo isso aconteceu da noite para o dia. No espaço de 24 horas, a vida de Moisés teve uma viravolta de 180 graus. Os estudiosos costumam se referir às crises que os homens enfrentam por volta dos 40. Eu não sei se todos os homens têm essa crise aos 40 anos, mas Moisés teve uma verdadeira crise aos 40 anos. Ele mudou de endereço, mudou de vocação, mudou de status, sentiu-se rejeitado por Faraó, sentiu-se rejeitado pelo seu próprio povo. E isso machucou muito Moisés. A rejeição do seu próprio povo, a rejeição daqueles que são mais achegados a nós, da nossa família, isso nos machuca mais que qualquer outra coisa. Essas são feridas profundas. Nos primeiros 40 anos, Moisés não podia andar pelas ruas do Egito sem ser reconhecido. Ele nunca teve que esperar para uma mesa num restaurante, porque todas as portas se abriam diante de Moisés. Lá no Egito, nos primeiros 40 anos, as pessoas olhavam para ele quando ele dirigia sua carruagem pela cidade. Isto fazia Moisés excessivamente autoconfiante e Deus tem um remedinho. Deus tem um remedinho para excessiva autoconfiança. O remédio de Deus chama-se obscuridade.
colocar a pessoa na obscuridade, mandar a pessoa para o campo. Queridos, isso aconteceu também com J.N. Andrews. Estava vivendo uma vida de sucesso, o maior teólogo adventista, mas de repente ele teve uma estafa e Deus o mandou para o campo, mandou para o mato, e lá ele ficou 2 anos na obscuridade. E depois destes 2 anos na obscuridade, ele voltou e foi colocado então, porque estava agora preparado, no posto de presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E depois disto, ele foi enviado como missionário, o primeiro missionário adventista na Europa. Queridos, Deus trabalha com o remédio para a autoconfiança. Para nos curar da autoconfiança, Deus usa o remédio obscuridade. Convence você de vir morar no campo. Como estou aqui no campo? Na solidão, mas não deixando de fazer o trabalho de Deus. Não deixando de cumprir com a missão que Ele me deu, que é de pregar e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. No deserto de Midian, onde Moisés fugiu, ali era um lugar diferente das ruas movimentadas do Egito. Nenhuma cidade importante existia ali, não existiam admiradores. Midian era uma região árida, coberta por areias e rochas, extremamente quente durante o dia, extremamente frio durante a noite. Lá Moisés não tinha carruagens nem servos. Agora ele era o servo de Jetro, seu sogro. Ali Moisés passou 40 anos, que estão resumidos em 6 pequenos versos da Bíblia. 40 anos resumidos em 6 pequenos versos de Êxodo capítulo 2. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 2 e o verso 16 a 22. Êxodo capítulo 2 e os versos 16 a 22. Aqui nós lemos. Êxodo capítulo 2 e os versos 16 a 22. Aqui diz: E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho, deu água para o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, que é Jetro, ele disse: Por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, que era Jetro, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome de Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Queridos, todos os 40 anos de Moisés ali no deserto estão resumidos nestes pequenos versos. Como relatar a vida de 40 anos em 6 versos? É que ali, no deserto de Midian, nada acontecia. Parecia mesmo que Deus tinha se esquecido de Moisés. Mas ele não se esqueceu nem de Moisés e nem se esqueceu de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Naqueles 40 anos de obscuridade, solidão e quietude, Deus estava trabalhando no caráter de Moisés. A única colheita desta vida é o caráter. Não levamos casas, nem roupas, nem carros, nem ouro. A única coisa que colhemos desta vida é o caráter. Por isso o Espírito Santo, Jesus Cristo usa o Espírito Santo para construir, com a tua ajuda, com a minha ajuda, nós estamos construindo o nosso caráter. O caráter nosso não será mudado na segunda vinda de Jesus. O nosso corpo será mudado de mortal para imortal. Se tornará um corpo glorificado, mas o caráter que vamos ter neste corpo glorificado é o mesmo caráter que, com a ajuda de Jesus, construímos durante os nossos anos aqui nesta terra. Por isso Deus quer construir o seu caráter, quer ter a tua participação, a tua ajuda na construção do caráter.
Deus hoje ainda continua fazendo a mesma coisa, a mesma estratégia. Não existe um lugar melhor para se construir um caráter do que a obscuridade, do que o campo. Pode ser um trabalho indesejável e até mesmo aparentemente humilhante, mas Deus está trabalhando através dele para construir o seu caráter. Talvez seja uma doença que apanha você e tira-o da vida corrida de cada dia. Deus sempre tem bons propósitos quando Ele nos coloca neste curso de obscuridade avançada. Qual é o propósito de Deus? Você pode não estar vendo este propósito agora, mas terá que esperar. E eu sei que uma coisa que todos nós odiamos é esperar. Mas, queridos, eu tenho um recadinho para você. Você pode estar muito apressado, mas Deus não está apressado. Deus não é apressado, Deus não é atrasado. Na construção do nosso caráter, Deus não usa sedex, ou fax, ou overnight. Não precisa, Ele não tem pressa. Deus precisa de tempo para nos esvaziar do eu, tirar a autoconfiança, colocar a mente de Jesus em nós e colocar em nós a autodesconfiança, para que confiemos somente em Jesus. No caso de Moisés, Deus precisou de 40 anos ali no deserto. Nós pensamos que Deus vai construir o nosso caráter em 40 minutos? Não. No caso de Jesus, na terra, foram 33 anos para construir o caráter que ele tem hoje e que ele dá para você, este caráter. Quando você busca diariamente, com oração, ele começa a transmitir o caráter dele para você. No caso de Moisés foram 40 anos. Mas, queridos, na maioria das vezes, nós atrapalhamos Deus. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você parou no sinal amarelo? O sinal amarelo é um aviso de que deveremos parar. Mas a maioria dos motoristas, eles olham para o sinal amarelo e aceleram o carro. Em vez de pisarem no freio, pisam no acelerador. Por que agimos assim? Porque nós somos apressados. Nós não queremos perder 1 minuto ou 2 minutos. Nós temos pressa. O que esta pressa faz na sua vida? Ela impede de você parar de manhã quando se levanta para ler a sua Bíblia, para se ajoelhar diante de Deus, para cantar 2, 3 ou 4 hinos, para ter comunhão com Deus. A pressa atrapalha, impede muitos de fazerem isso. Um marido estava apressado saindo de casa quando a esposa, ele estava na porta quando a esposa disse: querido, você não parou para orar. Ele se colocou em pé na porta e fez assim: Senhor Deus, eu estou indo. E saiu. Apressados demais para parar. Mas, queridos, nós precisamos ter o momento da quietude aos pés de Jesus Cristo cada manhã, cada noite. Os cultos da manhã, os cultos da noite. Sabem que depois da vitória da Inglaterra contra o nazismo alemão de Hitler, Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês e herói inglês, entrou para a história. A Inglaterra chegou ao ponto de estar tão intimidada, medrosa de Hitler, que os próprios ingleses estavam pedindo que a nação se rendesse para Hitler. Os próprios ingleses estavam sugerindo a rendição. Eles já tinham desistido, desanimado. Hitler estava dominando tudo, ninguém conseguia fazê-lo parar. A maioria dos ingleses estava psicologicamente derrotados. Foi neste momento, no dia 10 de maio de 1940, que Winston Churchill se tornou o primeiro-ministro da Inglaterra. Veja a diferença que faz um homem dentro de uma nação. Um mês mais tarde, líderes do mundo inteiro diziam que se a França fosse derrotada, a Inglaterra também seria derrotada. E o nazismo ia tomar conta do mundo e dominaria tudo, inclusive os Estados Unidos.
Winston Churchill agiu rápido e usou o rádio para animar o povo. Através do rádio ele disse: desta batalha depende a sobrevivência da civilização cristã. Desta batalha depende a nossa própria vida, a Inglaterra, e a continuidade das nossas instituições e nosso império. Hitler sabe que terá que nos derrotar nesta ilha, ou ele perderá a batalha. Se nós permanecermos em pé, toda a Europa poderá ser livre e a vida continuará. Mas se nós falharmos, então o mundo inteiro fracassará. Portanto, dizia Winston Churchill, vamos nos agarrar ao nosso dever e nos apoiar para que o Império Britânico e nossa comunidade dure por mais 1000 anos. Queridos, pelo poder da vontade e personalidade forte de Churchill, ele transformou covardes em homens corajosos. E o impossível começou a acontecer. A Inglaterra começou a acreditar que ela poderia não somente sobreviver, mas até mesmo vencer a guerra. 5 anos depois, no dia 7 de maio de 1945, lembram-se desta data, 7 de maio de 1945, aconteceu aquilo que Churchill nunca imaginaria que pudesse acontecer. A Alemanha se rendeu, Hitler foi derrotado, e agora eu pergunto, o que fizeram? O que a Inglaterra fez com Winston Churchill, que foi o homem usado por Deus para libertar a nação? O que a Inglaterra fez? No dia 25 de julho de 1945, cerca de 3 meses depois da grande vitória, a Inglaterra chutou Winston Churchill, colocou para fora, desprezou-o. Ele foi substituído por outro primeiro-ministro. Churchill foi rejeitado pelo seu próprio povo, aquele povo que ele ajudou a salvar. Ele conseguiu unir o povo da Inglaterra como uma nação. E então, após ter obtido a vitória, eles o chutaram. Quando a sua esposa disse para ele que a maioria das derrotas podem ser de fato uma bênção disfarçada, Churchill respondeu: se é assim, então esta bênção está muito disfarçada. Queridos, Churchill foi rejeitado pelo seu povo, Moisés foi rejeitado pelo seu povo, nas melhores das intenções, Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Eu pergunto, Moisés estava machucado? Sim. Churchill estava machucado pelos seus compatriotas? Jesus foi machucado pelos seus compatriotas? E talvez você também esteja sendo machucado pelos seus irmãos. A ferida que mais dói é aquela que os nossos próprios irmãos, aqueles que estão mais próximos de nós, é a rejeição deles. Esta é a ferida que mais dói. Talvez você esteja pensando que no seu caso não existe nenhuma solução, não existe recuperação, mas isto não é verdade. O Deus que tudo vê e que controla os eventos da história está também olhando para você. Ele é um Deus que cuida, que se importa com você. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Você pode ter perdido o controle da situação, mas Deus não perde o controle da situação. Ele é soberano. Confie no que eu estou lhe dizendo, meu querido irmão, minha querida irmã. Confie que Deus matriculou você num curso em que você não se matricularia por vontade própria. Ele está formando o nosso caráter. Ele nos está colocando num mestrado de obscuridade para aprendermos a autodesconfiança e a confiança plena em Jesus Cristo. A primeira lição que todos os que querem servir a Deus, a primeira lição que precisamos aprender é a desconfiança de nós mesmos. E entendermos que as palavras de Jesus são verdadeiras. João 15:5. Sem mim, nada podereis fazer. Jesus Cristo quer fazer de você um herói de guerra.
um herói na guerra entre o bem e o mal. E você vai sair vitorioso, porque Jesus Cristo é o vitorioso. E você vai receber a condecoração das mãos de Jesus. A coroa de ouro vai ser colocada sobre a sua cabeça pelas mãos de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande vitorioso. E nós também somos vitoriosos com Ele, chamados de eleitos e fiéis. Em Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. Que Deus faça de você um vitorioso, para a honra e glória do nome de Jesus. Que Ele seja glorificado na sua vida. Fique com a paz de meu Jesus. Amém.